O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, alunos do terceiro ano e famílias, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós vamos conversar sobre o tema texto instrucional, receitas. Então vamos lá, alunos do terceiro ano, vamos aprender hoje um pouco, né, sobre receitas, é a primeira aula sobre esse assunto. Então peguem aí o caderno de vocês, o lápis, para fazer as anotações da aula de hoje. Começando com uma pergunta, não precisa escrever agora, é só para vocês pensarem e conversarem aí em casa. Como será que a merenda da escola é preparada? Qual é a sua merenda ou comida favorita? Às vezes a sua comida favorita não é a merenda, mas é o prato que a mamãe ou o papai ou um irmão, uma tia ou uma avó faz. Qual é a favorita? Como será que esta comida favorita ou merenda é preparada? Para que servem as receitas? E como devem ser escritas essas receitas? Então, vamos conversar um pouco e ao final vocês vão estar mais preparados para responder essas perguntas. Para conhecer, trouxemos aqui para vocês uma receita de bolo de flocos de milho. Olha o título aqui em cima, bolo de flocos de milho. Como é a estrutura de uma receita? Ela tem sempre o nome do prato, né, ou da comida, bolo de flocos de milho. Depois ela é seguida de uma lista de ingredientes. O que é uma lista? Quando eu escrevo os ingredientes, ó, um embaixo do outro, uma lista de ingredientes. E depois o modo de preparo. O modo de preparo é a instrução de como fazer a receita. Aí já é uma parte descrita, né, descritiva, não é uma lista de ações, mas é como você vai fazer essa receita. Vou ler para vocês a receita do bolo de flocos de milho. Ingredientes, acompanhem a leitura comigo lá. 3 ovos in natura, 1 xícara de óleo de soja, 3 xícaras de chá de água fria, 1,5 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de flocos de milho triturado, 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher e meia de sopa de fermento em pó. Pessoal, percebam, né, que tem um número aí, meio, quer dizer que é 1 colher e meia. E aí eu falo de xícara de chá, colher de sopa. O que é isso, professora? Xícara de chá quer dizer o tamanho da xícara. Aquelas xícaras pequenininhas nós chamamos de xícara de café. E as xícaras maiores nós chamamos de xícara de chá. Então você colocar 1,5 xícaras de café é uma quantidade menor de ingrediente, né? Agora se eu pego a xícara de chá, que ela é maior, é outra quantidade, por isso tem que ficar atento. E colher de sopa? O que é colher de sopa de fermento em pó? Colher de sopa também é o tamanho da colher. Existe a colher café, que é aquela bem pequenininha que a gente usa para mexer o açúcar no café. Existe a colher de sobremesa, que ela é média, né, para a gente comer pudim, sorvete. E a colher de sopa, ela é um pouquinho maior, a gente usa para tomar sopa, né? Então é o tamanho da colher. Preciso de uma colher de sopa de fermento em pó, é aquela colher maior. Então isso é uma coisa importante de vocês saberem. Por que eu preciso ter os ingredientes em forma de lista? Porque quando eu bato o olho na receita, vejo os ingredientes já organizados em forma de lista, eu já sei os ingredientes que eu tenho na minha casa e aqueles que eu preciso comprar. Então será que eu tenho todos os ingredientes para fazer o bolo de flocos de milho? Aí eu olho ali rapidinho, como está em forma de lista, é mais fácil eu visualizar. E aí na hora de fazer, eu sigo exatamente as instruções que estão no modo de preparo. O texto instrucional, no caso da receita, né? Eu preciso ir seguindo o passo a passo que o modo de preparo fala. Eu preciso fazer exatamente na ordem da instrução desse texto. Eu não posso, por exemplo, primeiro levar a forma ao forno e depois misturar os ingredientes. Não tem lógica isso. Então eu preciso primeiro, né, no liquidificador, bata os ovos. Então preciso seguir exatamente como está instruindo a receita. Não posso colocar, por exemplo, o fermento fala que é para colocar por último. Se eu colocar antes, o fermento vai ter uma reação química que vai acabar fazendo
o bolo não cresça se eu colocar antes da hora. Por isso que ele está lá, incorpore o fermento lá no finalzinho. Então, o texto instrucional, e a receita é um deles, ele precisa ser seguido passo a passo, exatamente como está escrito nela. Tá? Então, vamos seguir a nossa aula. Nós já falamos um pouquinho dos ingredientes. É importante a gente fazer os ingredientes de uma forma de lista, né? Mais fácil de eu saber os ingredientes que eu tenho na minha casa e quais eu preciso. Só que aconteceu, pessoal, eu estava conversando com uma amiga, ela me ofereceu um molho rosé, né? Conta que estávamos lá, né? Antes da pandemia, e aí ela me explicou, eu gostei tanto no molho rosé que ela fez, que é essa foto que está aí ao lado, que eu pedi a receita para ela. Só que ela explicou ali na hora rapidinho o modo de preparo, então eu não escrevi primeiro a lista de ingredientes e depois o modo de preparo. Eu já fui escrevendo direto o modo de preparo. Agora eu vou escrever essa receita no meu livro de receitas. Então eu vou colocar ele de uma maneira organizada. Eu preciso então separar os ingredientes desse modo de preparo e deixar a receita da maneira correta. Então, qual que é o desafio que vocês têm aí em casa? Eu vou ler para vocês o modo de preparo do molho rosé. E vocês vão acompanhando a leitura e já vão escrevendo aí no caderninho os ingredientes. Quais são os ingredientes para essa receita? Só os ingredientes, não é para copiar o que está escrito aí, tá? Então vamos lá. Ingredientes, lembrem-se. Lista uma palavra embaixo da outra. Molho rosé. Modo de preparo. Doure o alho. Olha só onde está escrito alho aí. Alho. Então, alho é o primeiro ingrediente. Podem escrever aí. Doure o alho e a cebola. É outro ingrediente, vai baixo. Doure o alho e a cebola no azeite e coloque o molho de tomate. Quando levantar fervura, acrescente o sal, a cebolinha e a salsinha. Deixe ferver um pouco em fogo baixo e mexa sem parar para não grudar no fundo da panela. Desligue fogo, acrescente o requeijão caseiro. Tá só os ingredientes, atenção, panela não é ingrediente, ele é um utensílio para fazer essa receita. O fogo, o fogão também, então somente os ingredientes da receita. Vou ajudar vocês. Quem já conseguiu escrever alguns, ótimo, se não escreveu todos ainda, não tem problema, porque nós estamos contando e vocês vão completando aí a lista de vocês. Olha lá. Nossa lista de ingredientes do rosé. Alho. Como que eu escrevo lho mesmo? Olha lá, letrinhas A, L, H, O. Alho. Cebola. Cebola. Molho. Ó o LH de novo. Molho de tomate. Sal. Falo sal. Sal. Cebolinha. H. Salsinha. H novamente. Requeijão caseiro. Esta é a lista de ingredientes. E agora, quando eu for passar no meu caderninho, já sei que eu coloco primeiro os ingredientes, acho o modo claro aí da receita. Crianças, estou falando, né, alunos do terceiro ano, que é importante eu organizar as minhas receitas, né? Como que eu vou organizar as receitas preferidas? Com certeza que vocês têm aí os pratos preferidos guardado na memória, né? Só de pensar nele já sente o cheirinho. Então, como que as receitas devem ser organizadas? Posso organizar em um livro. Posso pegar esse livro e organizar uma parte somente de receitas doces e outra parte somente de receitas salgadas. Pode ser um livro digital. A gente usa aí o celular para tudo, né? Acaba até pesquisando as receitas na internet. Posso pegar essas receitas e agrupar tudo numa pastinha organizada dentro do celular. Bem, posso imprimir essas receitas, né? Tenho lá na internet, tenho impressora, vou imprimir. Mas às vezes eu não tenho impressora e às vezes nem computador. Não tem mão. Posso pegar caderno à mão. Olha o meu caderninho ali. Caderno. Posso escrever à mão. Fica bem organizado. Aí eu vou ter que copiar essas receitas.
saber escrever corretamente. E eu posso também pegar essas minhas receitas e compartilhar com outras pessoas. Faz uma coisa gostosa, alguém faz e acaba compartilhando a receita. Então, uma dica, né, para vocês, outras aulas será aprofundado esse tema, como organizar as receitas. Tem um caderninho de receita. Veja em casa se alguém tem, né, ou alguém da família para vocês darem. E aí, e alunos, né, do terceiro ano, famílias que também. É importante, quando a gente faz receitas, vai escrever as palavras corretamente. E a hora que eu for ler para vocês a lista de ingredientes, vocês... Então, crianças e alunos do terceiro ano, famílias que estão aí nos ouvindo, é importante que vocês escrevam a receita, né, e as palavras da maneira correta, para que quem leia, ou na hora que vocês forem ler a receita para fazer, saiba qual ingrediente é. E eu já, né, peguei receita que eu fui ler e não consegui identificar qual era o ingrediente, porque a palavra estava escrita errada. Então aqui vocês vão perceber que quando eu for ler, vocês vão até saber qual é o ingrediente, mas tem alguns erros. Então eu vou ler essa receita da maionese de legumes e tem algumas palavras que estão com a escrita errada e nós vamos corrigir depois. À medida que eu for lendo, vão anotando aí no caderninho de vocês, se vocês percebem quais são as palavras que precisam ser corrigidas. Então vamos lá. Maionese de legumes. Ingredientes. 100 gramas de ervilha. Vou ler do jeito que está escrito. 200 gramas de batata. 200 gramas de mandioquinha. 200 gramas de cenoura. 200 gramas de queijo ralado, 1 xícara de cebolinha picada, 8 colheres de maionese, azeite, sal. Um detalhe, eu sempre falo 200 gramas e não 200 gramas. Então, quando vocês forem comprar alguma coisa, né, no supermercado, no açougue, 300 gramas e não 300. 200 gramas. 200. Tá? Por isso que eu li assim. Modo de preparo, a instrução de como realizar essa receita, como fazer. Descasque, pique e cozinhe todos os legumes separadamente. Quando esfriar, adicione todos os ingredientes aos legumes. Sirva gelada. Conseguiram anotar aí as palavras que precisam ser corrigidas? Vamos lá então. Aqui, olha, ajudando vocês a organizar essas palavras que precisam ser corrigidas, coloquei todas elas aqui desse lado, né, para a gente analisar. Nós vamos lá para a lousa agora para realizar essa correção, tá bom? Alunos do terceiro ano, vamos realizar então as correções das palavras que precisam, né, ser corrigidas, que estão lá na nossa receita. Então, coloquei todas elas aqui do jeito que está escrito lá na receita. Nós vamos corrigir juntos, tá? Então, ó, batata, mandioquinha, queijo ralado, cebolinha bicada, azeite, quando esfriar. Vamos ver como é que fica a escrita correta? Eu falo batata ou batata. Batata é diferente, ó. Pá e ba. Batata. Batata e não batata. Mandioquinha. Aqui tem dois erros. Mandioquinha ou mandioquinha? Ó. Mandi ou di. Mandioquinha. Sílabas diferentes. A letrinha Q, ela não fica sozinha. Ela só aparece nas palavras ao lado da letra U. Não aparece sozinha. Então, quando eu vou escrever mandioquinha, eu preciso, para formar o Q, da letra U junto com o Q, o I.
Ó, mandioquinha. Mandioquinha. Certo? Seijo ralado. O que é seijo? Queijo. Então, C aqui com o E, o som fica C. Que. Como que eu faço o que? Lembra do que? Qual que é a regrinha do que mesmo? Ele só aparece nas palavras se ele estiver junto com o queijo. Queijo. Que. Aqui fica C, ó. C com E, C. Que, o E, que. Queijo ralado está escrito. Ralado. Aqui, cebolinha picada. Picada é outra palavra, né? Quando o passarinho vai lá e bica. Picada. Picar, cortar. Pi é diferente de pi. Picada. Picada, olha. Picada. Picada, são duas palavras diferentes. Aceite, azeite, azeite. Essa palavra aqui tem certeza que vocês conseguem corrigir. Qual é a regrinha do que mesmo? O que só fica na palavra junto com o. Então, eu preciso, para ficar o quando, que o, a. Quando. 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 E a última palavra para corrigirmos, aqui está escrito esfriar. Friar. É esfriar ou esfriar? Som do F e não do V. Esfriar. E ivri. Diferente, né? Então, esta é a nossa lista de palavras corrigida. Agora nós vamos voltar para os slides para vocês verem aquela tabelinha completa. Alunos do terceiro ano, vamos ver como ficou nossa tabela com a correção das palavras. Então temos aí, né, a palavra errada escrita, batata, como ela fica? Batata. Mantioquinha, mandioquinha. Cebolinha bicada. Opa, pulei, desculpa. Seijo ralado, queijo ralado. Olha lá o que o cebolinha bicada, agora sim. Picada. Aceite, azeite. Som de Z, né? Quando, que o esfriar. Então, esfriar com F. Está tudo corrigido. Agora, finalizando a nossa aula, alunos do terceiro ano, o que nós aprendemos hoje? Escrever corretamente algumas palavras. Então, não errem mais essas que nós aprendemos, hein? Ler e compreender receitas, características do texto, nome do prato, ingredientes em forma de lista, modo de preparo, as instruções passo a passo. E organização de receitas, nós na verdade só demos uma dica aí de que é importante que vocês tenham as receitas preferidas organizadas, né? Às vezes faz e depois de um tempo esquece onde guardou. Então, tentem deixar isso organizado ou ajudar a família a organizar, tá bom? Vou deixar uma tarefinha para vocês. Pesquisem em casa com a família, né? Ou às vezes a casa de uma tia, tudo mais. Um livro de receitas para vocês olharem e conhecerem melhor, né? Como que é esse livro de receita? Como ele está organizado? É um caderno? É um livro já impresso? Peçam para a família mostrar para vocês conhecerem melhor e ampliar o conhecimento de vocês.
E que tal fazer o seu próprio livro de receitas, um caderninho com as suas receitas preferidas? Quem sabe nós temos aí um Masterchef Mirim, não é mesmo? Então, crianças, obrigada pela atenção, famílias também. Vocês possam ter aprendido e eu possa ter contribuído com vocês. Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor João Marcos Vitorino. Tudo bem, quarto ano? A partir de agora, vocês terão acesso a algumas aulas e vão dialogar com os conhecimentos que vocês estão tendo na escola. Olha só que interessante, que coisa legal. Então, para que vocês possam aproveitar os estudos, para que vocês possam continuar aprendendo, é muito importante que vocês estejam aqui ligadinhos com a gente, tudo bem? Bom, pessoal, nossa primeira aula aqui de matemática, quarto ano, vai tratar do sistema de numeração decimal. Eu tenho certeza que vocês já aprenderam isso antes, que vocês já ouviram falar disso no terceiro ano, só que hoje o professor João vai dar uma aprofundada nesse conhecimento com vocês. Vamos lá, pessoal? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A matemática, ela faz parte da nossa vida há muitos e muitos anos. Ela é parte responsável por organizar todos os processos que a gente vive. Olha lá, desde o período das cavernas, o homem tentou solucionar alguns problemas, como: será que eu deixei essa ovelha sair? Será que eu consegui essas caças mesmo? Então o homem foi fazendo perguntas e essas perguntas ele conseguiu solucioná-las a partir dos cálculos matemáticos. É lógico, eles não conseguiam fazer uma divisão exata, uma soma muito estruturada naquela época, mas eles tentavam fazer de maneira rudimentar alguns processos matemáticos para organizar a vida. Tá? Então a matemática, gente, ela surge como uma necessidade do homem de se adequar às diferentes situações e diferentes necessidades. Olha lá os egípcios. Imaginem vocês que lá nas margens do rio Nilo, que é o maior rio do mundo, havia várias plantações. E como vocês sabem, o rio Nilo sofre de enchentes. Imaginem depois que esse rio sobe toda aquela dimensão de águas, o que ocorre depois? Todas as propriedades elas não estavam mais demarcadas, então os egípcios tinham a necessidade de recalcular os palmos ou as jardas das terras constantemente. Então, várias questões como o cálculo da soma, as divisões, a organização das métricas, elas surgiram como necessidade para organizar a vida das pessoas e deram origem à matemática que nós temos hoje. Por isso, pessoal, nunca digam que vocês, para que eu preciso da matemática, onde eu vou usar isso? Ela é extremamente necessária e nós vamos ver hoje a partir do sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal, gente, é extremamente importante, porque ele estrutura todas as bases da matemática. Vocês vão conseguir analisar os números, percebê-lo nas mais diferentes grandezas e, a partir disso, compreender todos os processos da matemática. E aí, pessoal, o sistema de numeração decimal ele é tão importante que estrutura toda a organização da nossa vida e eu posso provar. Vejam só esse desafio que eu trago para vocês hoje. Esse desafio ele se chama Um Passeio pelo Sítio. Tenho certeza que vocês gostam de passear no sítio, andar pelo pomar, não é verdade? Foi isso que aconteceu com essas três crianças que eu vou apresentar para vocês hoje. O Júlio César, a Maria Beatriz e a Isabel, tá? Essas crianças, pessoal, elas foram passear num sítio do tio delas com os seus pais no final de semana, para relaxar, né? O que aconteceu? Lá nesse sítio, o tio dessas três crianças mostraram para elas plantações de frutas, né? E uma dessas plantações de frutas, uma que mais chamou a atenção das crianças, foi a plantação de laranja. Então, olha lá, essas crianças pediram para o tio que elas gostariam de conhecer essas plantações e que após essas plantações, elas gostariam de debater um pouco mais com o tio, né? E o tio foi lá e mostrou as anotações das plantações de laranja para as crianças. Ah, professor, por que isso é importante? Ora, porque a partir do sistema de numeração decimal, eu posso estruturar todos os meus dados matemáticos e apresentá-los a partir
das minhas anotações para as pessoas. E foi isso que o tio dessas crianças, esse tio que se chama José Luiz, fez. Então vamos ver lá, pessoal, ó. Esse tio, ele plantou laranja lá no ano passado, no ano de 2020, tá bom? E aí nós temos a análise de 3 períodos. Vamos ver com o professor? O primeiro período foi de 1 de janeiro a 18 de fevereiro de 2020. Lá, pessoal, o tio José Luiz conseguiu colher 284 laranjas. Um pouquinho, não é verdade? Lá no mês de março de 2020, o tio José Luiz conseguiu colher 406 laranjas. E no total do primeiro semestre de 2020, ele conseguiu colher um total de 2.570 laranjas. Ah, professor, mas até aí o que tem de sistema de numeração decimal? Tudo. Eu quero que vocês comecem a observar os números que estão presentes nessa tela. Vamos dar uma olhada mais a fundo? Então, olha lá. O primeiro número que a gente tem é o 284. O que será que esse número lembra para você? O que ele te traz? Você lembra de a qual grandeza pertence esse número? E o próximo número, 406? Qual grandeza que ele pertence? Qual ordem? Qual classe? E o número 2570? A qual ordem? A qual classe que esse número pertence? Tenho certeza que agora você está se perguntando, nossa, professor, ordens e classes, por que eu preciso saber disso? Ora, para estruturar o seu pensamento matemático em torno dos números. E é isso que nós vamos ver hoje. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Bom, para além dessas questões de qual a ordem, qual a classe, temos diversas maneiras, diversas formas que nós podemos utilizar para representar os números. E eu quero mostrar isso aqui para vocês. Mas antes, eu gostaria que vocês lessem comigo essa questão. Olha lá. De que outra maneira o tio das crianças poderia registrar os números da colheita em suas anotações? Vamos então lá, pessoal, a gente vai voltar e ver esses números. Olha lá. 284, 406, 2.570. Então, para além dos algarismos, para além dos números, como que a gente poderia organizar e estruturar o pensamento em torno da matemática? Ora, uma outra forma de registro seria a escrita desses números. E eu tenho certeza que a sua professora, sua ótima professora aí na sua escola, com certeza já te ensinou a escrever os números por extenso. Então, pessoal, a escrita por extenso dos números, ela é extremamente necessária. Primeiro, porque você vai estar registrando um fato matemático. Você vai estar registrando uma situação matemática, tá? A segunda parte, né, a segunda coisa importante a respeito disso é que você vai conseguir, a partir desses dados, tomar outras decisões, né, e fazer outras perguntas. Então, o algarismo, ele não é a única forma de representação do número em si. Eu não preciso simplesmente colocar aqui, ó, 284, 406, 2.570 com o número em si. Eu posso estar representando ele de maneira escrita, tá bom? Vamos lá fazer isso comigo, pessoal? Mas eu preciso de ajuda, tudo bem? Então você que está aí em casa, por favor, ó, a gente vai voltar o slide bem devagarinho. Então, ó, 284, tudo bem? Então a gente vai lá com o professor João, vocês escrevam lá, então, ó, 200, ó, 200... e 80 e 4. Poxa, professor João, essa letrinha não tá bonita, hein, professor? Bom, pessoal, eu peço desculpa para vocês, o professor tá aqui no mouse. Mas, ó, caso vocês não entendam, pode escrever com a letra, melhor se adequem, tá bom? Pode ser de caixa alta, pode ser de letra cursiva, não tem importância. Qual é a importância aqui, pessoal? Qual é a necessidade de vocês registrarem esse número, de vocês escreverem esse número de maneira extensa, tá? De forma extensa como professor.
tá? Pode dar uma melhoradinha na letra? Pode, mas isso não é essencial. O essencial aqui é que vocês entendam a regularidade, que vocês entendam como que o nosso sistema de numeração decimal funciona, tudo bem? E a forma escrita, tudo bem? Desses 3 números. Qual a importância disso? Para que vocês entendam como funcionam os números e que vocês registrem os números, tá bom? Agora, você pode ter uma opção que é a mais agradável para você, a que você mais gostou, a que seja mais prática. Por exemplo, já vou falar para vocês, no caso do professor João, a mais prática no meu caso seria escrever os algarismos, porque eu tô aqui com o mouse para explicar para vocês. Se fosse na lousa ia ser totalmente diferente. Mas no caso de vocês, o que vocês acham mais prático? Escrever o algarismo, como nós apresentamos aqui para vocês, ou aqui ó, o algarismo bonitinho, né, o número, né? Ou escrever aqui de maneira extensa. Aí, pessoal, a resposta é depende. Depende da situação, depende do contexto, depende do lugar onde você está. Tá? Muitas vezes a gente vai ter que usar os números do sistema de numeração decimal de diferentes formas, de variadas formas. É lógico que hoje em dia a gente utiliza mais o algarismo na maioria das situações, mas ainda utilizamos sim a maneira escrita, que é a maneira por extenso, tá? Por isso é muito importante que vocês treinem e é muito importante que vocês saibam escrever os números. Tá bom? Porque às vezes vocês podem se confundir. Então depende muito de onde vocês estão, depende muito do contexto, depende daquilo que é necessidade. Lembra que o professor falou lá para vocês que a matemática ela surgiu por uma necessidade humana, por uma resolução de problemas? Aí também vai depender de você, de qual é o contexto em que você está e qual é a necessidade que você consegue aí se ocupar neste momento. Bom, e aí, pessoal, voltando para o nosso desafio. Lembram-se do desafio que o professor João trouxe para vocês, lá os 3 irmãos no sítio? O Júlio César, pessoal, que é um dos irmãos ali das meninas, ele adora matemática, assim como você, eu tenho certeza. E o Júlio César, ele adora jogar uma brincadeira que se chama bafo. Sabe aquela brincadeira da cartinha na hora do intervalo? Eu sei que você gosta. O Júlio César, ele adora essas cartinhas. Só que o Júlio César, como ele gosta muito de matemática, a cartinha dele é um pouquinho diferente. É uma cartinha matemática. E é uma cartinha que se chama cartinhas mágicas. E vocês vão descobrir por que essas cartinhas são mágicas. Essas cartinhas, elas são utilizadas para formar outros números. E a irmã do Júlio César, a Isabel, ela ficou muito intrigada com essa relação. Ora, como que ele consegue formar números tão grandes com cartinhas tão pequenas? Então vejam aqui, ó, com o professor. Olha que cartinha pequenininha, cabe entre os dedinhos. Como que ele conseguiu formar aqui esse número 347 com cartinhas tão pequenas, né? Bom, o Júlio César, ele respondeu para Isabel, ele explicou para Isabel, ele conseguiu fazer todo esse processo porque ele conhece as ordens e as classes dos números. Aham! Vocês acharam que eu não ia chegar nessa parte, né? Pois aqui estamos, pessoal. Por isso que é muito importante que a gente estude as ordens e as classes nos números. E aqui eu posso provar para vocês. Então, olha só, ó. Nós temos aqui uma ordem, que é a ordem das unidades, tá bom? Essa aqui é a primeira ordem. Nós temos também a ordem das dezenas, que é a segunda ordem. E nós temos a ordem das centenas, que é a terceira ordem. Professor João, as ordens elas se encerram aí, elas acabam aí? Nananina não. Mas o nosso foco aqui hoje serão essas 3 ordens: unidade, dezena e centena. É muito importante que a gente tenha isso na nossa cabecinha, que vocês tenham isso na cabecinha de vocês, porque as ordens, elas são fundamentais para que a gente possa entender a localização do número, tá bom? E as classes, pessoal, são isso aqui, ó. Nós temos aqui, ó, a unidade, dezena e centena, então nós temos a classe das unidades simples. Depois dessa classe, qual nós temos? Nós temos a unidade de milhar, tá? Nós temos a ordem
da unidade de milhar, nós temos a dezena de milhar e a centena de milhar. Essa ordem aqui, ela forma uma outra classe, que é a classe dos milhares. Então, aqui a gente tem a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Mas hoje a gente vai se ater à classe das unidades simples, tá bom? Então, olha lá. O Júlio César, ele explicou para a Isabel como que ele consegue fazer isso. Então, vejam, aquele número que ele tinha, que ele conseguiu formar, olha aqui que interessante, o 347. Na verdade, ele pegou 3 cartinhas, uma cartinha de valor 7, uma cartinha de valor 40 e uma cartinha de valor 300. E aí ele formou este número, tá bom? Bom, professor, tá difícil ainda. Bom, então a gente vai facilitar um pouquinho mais. Vocês podem ver aqui, ó, que nós temos o 347. Opa, deixa eu trocar aqui de cor para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Vou colocar um verde que eu acho que é melhorzinho. Tá. Então, olha lá, pessoal. Vocês podem observar aqui que aquele mesmo número que a Isabel ficou tão intrigada, como que ele conseguiu formar um número tão grande só com 3 cartinhas? Então, o irmão da Isabel, Júlio César, ele fez uma coisa super simples. Ele decompôs o número. A decomposição, gente, é quando eu pego aquele número grandão e eu vou cortando ele. Lembrando, esse termo não existe, tá? Não é um termo matemático, é só para que vocês possam entender. Eu vou dividindo, eu vou distribuindo os números, cada qual em sua ordem. E olha aqui o que aconteceu, ó. Nós temos o 7 que está na ordem das unidades, tudo bem? Nós temos o 40 que está na ordem da dezena. Nós temos também o 300 que está na ordem da centena. Então vejam só aqui com o professor, olhem. O 3 equivale a 300, o 4 equivale a 40 e o 7 equivale a 7 unidades. Professor, esse é o único modo de fazer a decomposição? Não. Eu tenho vários instrumentos, várias possibilidades. Olha aqui. Nesse primeiro exemplo, o que o Júlio César mostrou para a irmã dele? Que ela poderia dividir de 3 maneiras diferentes. Unidade, dezena e centena. Mas aqui, ó, olha o que ele fez. Ele juntou a dezena com a unidade, que é igual a 47, e simplesmente colocou ali a centena. Tudo bem? Então, eu também posso fazer isso. Essa também é uma forma de decomposição. Mas, se você quer deixar as coisas um pouco mais claras, se você quer deixar as coisas muito mais organizadas também, você também pode decompor de uma maneira diferente. Olha aqui, ó. Quanto que é aqui? Quanto que vale o 3? O 3 não está na casa das centena? Então, ele vale quantas vezes? 3 vezes o 100. Certo? Então, ele colocou aqui, ó. 100, 100, 100 é igual a 300. Muito bem, pessoal. Agora aqui a dezena, ó. 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40. E aqui o 7, que eu não vou somar ali com ninguém, né? Então, 300 mais 40 mais 7 é igual a 347. Ah, professor, isso é muito fácil. Realmente, isso daqui é chuchu beleza para vocês. Estou super orgulhoso que vocês estão conseguindo entender, tá? Por que isso é importante? Porque a partir de agora, pessoal, no 4º ano, os números tendem a aumentar. E aí, às vezes, a gente se perde na escrita dos números, né? Então, ó, cheira a florzinha, sopra a velhinha, tenha calma. E se você se confundir no momento de registrar algum número, o que você vai fazer? Você vai utilizar a técnica da decomposição que eu acabei de ensinar para vocês, tá bom? Ela é muito necessária e muito importante para que eu possa entender o meu número em partes, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, pessoal, até aí muito fácil, né? Eu sei que vocês gostaram. E aí, como vocês estão aí se sentindo desafiados,
O José Luiz também desafiou a Isabel. E a Isabel, ela também pegou as suas cartinhas ali e registrou os números da colheita do tio dela. O 284, o 406 e o 2570. Só que eles estavam na roça e por algum motivo todas essas cartinhas voaram. O que a gente vai fazer então aqui? Nós vamos ajudá-la, nós vamos fazer esse número. Então eu peço a ajuda de vocês aí de casa, tudo bem? Então olha lá, nós temos aqui o 284. Qual que é a primeira coisa que vocês precisam fazer nesse número? Marcar qual a posição dele. Sempre lembrem-se disso. Unidade, dezena e centena. Ah, professora, eu já sei. Tudo bem, eu sei que você já sabe, mas é importante que você marque para que você não se perca. Então vamos lá, ó. Nós temos aqui o primeiro que é a unidade. 4 unidades, vocês já sabem, 4. Coloco mais aqui, né, para eu somar. E o 8? O 8 está na casa de quem? Da dezena, certo? Então, o 8 vale 80. Perfeito. E aqui nós temos o 2 que está na centena, que vale 200. Então, olha aqui, ó. Nós temos o número 284. Vamos lá para o próximo número, então? Pessoal, olha lá o próximo número. O próximo número é 406. Tudo bem? Então vamos lá, vamos marcar aqui com o professor, me ajudem, unidade, dezena e centena. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Nós vamos fazer a mesmíssima coisa. Então olha lá, o 6 está na casa da unidade, ele vale 6, baixo 0 e desço aqui o 4. Esse 4 está na centena, olha lá. 400, certo? Então, 400 mais 0 mais 6, 406. Até aqui tá fácil, né, pessoal? Tenho certeza que vocês estão entendendo tudinho com o professor João. Com certeza, sem dúvidas. Então, ó, aqui eu tenho um número um pouquinho maior. Opa, deixa eu apagar esse pontinho aqui. Um minutinho só. Vamos lá de novo, né? Olha lá, pessoal. Tem aqui o número 2570. Vamos lá então, pessoal. Bora lá com o professor. Então vejam só, vamos marcar lá com o professor as casinhas, tá bom? Qual é a ordem do número? Lembra que nós vimos as ordens? Então, unidade, dezena, centena. Opa, professor, e essa? Vamos lembrar lá na segunda classe? Qual é a segunda classe? Classe dos milhares. Então, eu coloco aqui unidade de milhar. E aí, pessoal, eu faço o mesmo esqueminha que vocês já sabem, porque vocês são super espertos, já estão no quarto ano. Então, olha lá, o 0 unidade, abaixa esse 0. O 70, porque o 7 está na dezena. E aqui esse 5, hein? Deixa eu só apagar aqui. Opa, um minutinho só. Opa, isso. E esse 5 aí, hein, gente? Esse 5 tá na centena. Então, eu coloco ele aqui. 500. E por último, mas não menos importante, este número. Cuidado com este número, tudo bem? E aí, às vezes vocês se confundem na hora de colocar os zeros. Qual que é a importância? Vamos contar as ordens. Tá vendo por que a gente tem que saber as ordens certinho? Então, olha lá, ó, 2000, certo? Quantos zeros que eu vou pôr? Quais são os números que vêm antes do 2? Quantas casinhas vêm antes do 2? Vamos contar com o professor, ó. 1, 2, 3. Então, eu já sei que são 3 zeros. Então, eu coloco aqui 1, 2, 3 e o 2000. Tá bom? Sempre se recordem disso que o professor João acabou de mostrar para vocês, tá bom? Se eu quero escrever o 2, é só eu lembrar quantas casinhas vem depois. Tá vendo como estudar o sistema de numeração decimal pode te salvar de algumas roubadinhas? Às vezes vocês erram por pouco, tá? Então contem as casas, contem as ordens na cabecinha e coloquem lá o 0. Belezinha, pessoal? Bom, tenho certeza que vocês conseguiram isso aqui porque vocês são do quarto ano, né? Quarto ano representa, vocês estão aí quase os maiores da nossa escola. Mas agora eu tenho um desafio para vocês. Por enquanto está tudo muito fácil, né?
Agora, eu tenho um desafio. Vamos lá fazer com o professor João. Ao invés da Isabel formar simplesmente os números, a sua outra irmã, a Maria Beatriz, desafiou ela a adicionar, a fazer adições. Vamos lá para a gente fazer isso? Então vamos lá, pessoal, ó, a gente vai colocar aqui os números, tá? É muito importante que vocês tenham clareza da posição dos números. Aí eu adiciono aqui, tudo bem, ó? Mas deixar colorido vocês conseguem visualizar melhor, não é verdade? Muito mais caprichado. E o 5. Qual é o segundo passo para que a gente não se perca mesmo? Isso aí, se você falou marcar as ordens, tá certo. Então vamos lá, ó. Unidade, dezena, centena. De novo, unidade, dezena e centena. Se você fez como o professor João, você está aqui. Você está super bem. Se você teve dificuldade, não tem importância, você vai aprender comigo. Tudo bem? Vamos lá então, ó. Esse 5 tá valendo 5. Esse 2 está na dezena. Olha por que marcar as ordens, a importância. Ele está valendo 20. E este... Opa, deixa eu juntar aqui. E esse 100 está na casa da centena e vale 100. Muito bem. Super fácil, né, galerinha do quarto ano? Agora a gente vai fazer aqui de novo, ó. O 3 vale 3, porque ele está na unidade, né, pessoal? O 7 vale quanto? Está na dezena. Então, ele vale 70. Tenho certeza que você que está aí em casa falou 70, lógico. Você que está aí nos assistindo. E aí, aqui, ó. Opa, deixa eu fazer esse mais bonitinho. O 500. Por quê, professor? Ora, porque ele está na centena. Agora, pessoal, o desafio da Isabel não é simplesmente decompor os números, porque decompor ela consegue. Agora nós vamos unir esses números, nós vamos somar. E para isso é muito importante que vocês reconheçam as ordens. Olha só, novamente, hein? Então aqui é importante que vocês vejam aqui, unidade, dezena, centena. E vocês têm que unir ordem com ordem. Vamos lá comigo? Me ajudem, por favor. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui. Então, ó, unidade com unidade. Vamos juntar? Pode juntar, viu, pessoal? O caderno tá aí para isso. Vamos utilizar o nosso caderno de maneira apropriada. Olha aqui, o 70 com quem? Com o 20. Por quê? Dezena com dezena. E a centena com a centena. Vamos lá para a gente ver quanto vai dar? Então, olha lá, ó. Vamos começar pela unidade? 5. Não juntei o 5 com 3. Quanto ficou? 8. Muito bem. Você falou 8. Perfeito. Mas... Agora nós estamos aqui, ó, pessoal. Nós estamos aqui. O 70 com o 20. Vamos pensar. 70 com 20 no... Isso aí, 90. Muito bem. Por fim, eu tenho aqui, ó, o 500 com o 100, desculpa, 600. E aí eu consigo descobrir a soma. Olha só, pessoal. Não é que as cartinhas do Luiz eram mágicas. Olha a soma que a gente conseguiu aqui. 698. Então, pessoal, ó, tá aqui um segredinho para você. Ah, professor João, eu tenho uma dificuldade de fazer aquela adição, eu tenho que subir uma casinha. Vamos tentar pela decomposição, eu tenho certeza que você consegue, tenho certeza que você vai entender o passo a passo, tá? E o mais importante, você vai entender quais são os valores de cada número. Isso é o mais importante, gente. Fazer matemática é fazer compreendendo, fazer entendendo, porque pegar aquela conta, sabe, que a professora passa na lousa e fazer por fazer, não está com nada. A gente tem que fazer perguntas matemáticas, a gente tem que entender qual é o processo que está sendo discutido ali. Então, vocês conseguem perceber qual é a importância de entender o sistema de numeração decimal, qual é a importância de decompor os números e, principalmente, a facilidade que é adicionar os números por esse método da decomposição?
você consegue visualizar a conta e você não se perde. Tudo bem? Então, eu acredito que vocês entenderam, né? Mas, para finalizar, eu tenho um desafio para você que está aí nos assistindo, tudo bem? O professor João vai passar esse desafio aqui para você e você vai fazer junto com a sua professora, tudo bem? Vai lá, chega na sua escola e mostre, olha professora, assisti lá a aula de matemática e consegui fazer isso. E o desafio é este, olha só. Gente, a Isabel, ela está muito interessada na matemática, como vocês podem ver, né? E os irmãos dela estão desafiando a cada vez mais. E dessa vez, a Maria Luísa desafiou ela, desculpa, Maria Beatriz, pessoal. Maria Beatriz desafiou ela novamente. Só que dessa vez o professor João vai deixar esse desafio com vocês. Vamos fazer essa adição por decomposição? Pessoal, por favor, façam essa conta, levem para a professora de vocês, peçam para a professora fotografar e enviar para a gente, que eu quero ver se vocês conseguiram, tá? Qualquer dúvida é só nos procurar. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e como vocês viram, matemática não é um bicho de 7 cabeças. Tudo bem? Para finalizar, o que vocês aprenderam hoje? Olha, vocês aprenderam várias coisas. A primeira é que a matemática ela parte de uma necessidade real, não é verdade? Desde lá dos homens da pedra até hoje, a gente está a todo tempo solucionando problemas. Nós também entendemos que existem várias maneiras de representar um número. Nós podemos representar o número pelo algarismo, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... ou por extenso. Professor, qual é o melhor? Depende. Depende do contexto, depende da necessidade, depende de onde você está. Beleza, galerinha? Nós também entendemos que existem ordens, lembra lá? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim vai. E existem classes, unidade simples, unidade de milhar e assim vai também. Tá bom? E nós entendemos que dá para a gente utilizar a decomposição em diferentes momentos da nossa vida. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado da nossa aula e nós vamos conseguir aprender bastante coisa esse ano. Tchau, tchau, pessoal. Até mais! Olá, pessoal, tudo bem? Tem quinto ano aí? Tem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Amanda e hoje eu estarei conversando com vocês um pouquinho sobre matemática. Vocês gostam de matemática? Ah, eu amo matemática. E o conteúdo de hoje, pessoal, é números, valor posicional e princípios da composição e decomposição. Vamos entender juntos o que é isso? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês e nós podemos começar a nossa aula. Hoje nós vamos iniciar com uma curiosidade. Então vejam que interessante, eu trouxe para vocês uma curiosidade numérica. E essa curiosidade eu tirei desse site que está aí embaixo, tá? Então prestem atenção para entender. Não falo com números estranhos. Então, olha só, pessoal. Que falta de educação, né? Mas, na verdade, ó, o número nem chegou a falar. Olha aí que o menininho respondeu. Não falo com números estranhos. Que número é esse que vocês estão vendo aí na tela? É o número 5.273. E esse número é estranho? Ele é um número conhecido. Mas por que será que ele é considerado estranho? Vamos verificar? Então, olha ali embaixo que está falando. Um número natural é chamado de estranho se seus algarismos são todos distintos e nenhum deles é zero. Olha que curioso, pessoal! Então, um número ele pode ser chamado de estranho, mas ele precisa ter essa composição aí. Todos os algarismos precisam ser diferentes e nenhum igual a zero. Então, você pode até exercitar isso aí na sua casa. Faz uma listinha aí de números estranhos. Vamos ver se você consegue? Ah, eu tenho certeza que sim. Gostaram? Bem legal, né? Vamos para a nossa aula de hoje?
nós vamos revisitar o nosso conteúdo. Nós falamos já um pouquinho sobre quadro de valor posicional, vocês lembram? Então, eu trouxe aqui para vocês o nosso quadro, ele está aí. Então, eu preciso lembrar sempre que o quadro de valor posicional, ele me ajuda na organização dos números. Eu tenho aí as classes, que são compostas por 3 ordens, tá? E cada ordem, ela faz parte aí do sistema, tá bom? Então, eu preciso entender também que na classe, em cada uma delas, eu tenho unidade, dezena e centena. Lembram disso? Tá bem explicadinho aí na tabela para vocês. Eu trouxe também para a gente conversar um pouquinho sobre valor posicional. Vocês lembram o que é valor posicional? Olha aqui uma definição para vocês. É o valor dado ao algarismo respeitando a ordem, a posição em que ele se encontra. Entenderam? Ainda não? Estão com dúvida? Vamos começar então a explicação, pessoal? Vamos acompanhando. Vocês estão anotando também? É importante ter sempre em mãos um papel, um lápis e uma borracha para você anotar todas as informações. Então vamos lá, entendendo juntos. Primeiro, nós vamos entender a diferença entre algarismo e número. É muito importante essa parte. Então, vejam aí, pessoal. Que número você está visualizando na tela? Esse número é o 61. Concordam comigo? É o número 61. Olha lá. Porém, pessoal, este número, ele é formado por quais algarismos? Para formar o número 61, eu vou utilizar 2 algarismos. Eu vou utilizar o 6 e o 1. Deu para entender? Algarismos são os números, né, na sua individualidade ali. Nosso sistema de numeração, ele é formado por 10 algarismos. Então, são símbolos que nós utilizamos para formar números. Quais são esses símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 símbolos, eu posso formar diversos números. Vamos entender mais um pouquinho, tá? Olha lá, até deixei aqui em cima para vocês um lembrete. Eu preciso dos algarismos para formar números. Muito bem. Agora, vamos entender um pouquinho valores. O que significa o valor absoluto de um número? Então, preste bastante atenção, quinto ano. Valor absoluto de um algarismo é a quantidade de unidades que ele representa isoladamente, independente da posição que o algarismo ocupa no número. Nossa, Pro, que complicado! Espera que eu vou dar exemplo, tá? Primeiro a gente está entendendo. E agora, valor relativo. O que é valor relativo? Valor relativo de um algarismo é a quantidade de unidades que ele representa dependendo da posição que ele ocupa no número. Então, vamos lá no número 61, pessoal. Ele é composto por 2 algarismos, pelo 6 e pelo 1. Então, esse é o valor absoluto do número, 6 e 1. Mas o valor relativo é diferente. Por quê? Porque no número 61, o 6, ele não vai valer 6, porque ele está na casa da dezena. Então, ele está valendo 60. E o 1, que está na casa da unidade, está valendo 1. Vamos treinar, pessoal? Vamos entender melhor isso? Vamos lá, então. Então, eu trouxe aí para vocês 2 tabelas, 2 exemplos para a gente fazer junto. Vamos prestar atenção no 72. Vamos lá? Aí eu dividi a tabela, valor absoluto em cima e valor relativo embaixo. Vejam o número 72. Ele é composto por 2 algarismos. Então, na questão do valor absoluto, quanto vale o 7 aí? Ele independe da posição. Então, no valor absoluto, 7 está valendo 7. No valor absoluto, o 2, aonde ele se encontra, é 2. Porém,
No valor relativo, eu preciso prestar muita atenção na ordem que o número está. Porque o 7, nessa posição, no valor relativo, ele não vale 7. Ele está valendo 70. Ele está indicando para mim ali que eu tenho 7 dezenas. Então, ele está valendo 70. Olha o 2. O 2 ele não está ocupando a ordem, a primeira ordem da unidade, na classe das unidades simples. Então, ele está valendo 2 mesmo. Vamos para outro exemplo? Vamos lá. No 356, eu tenho valor absoluto e valor relativo. Então, no absoluto, é bem simples. Quais são os algarismos que formam esse número? Tá? Então, no valor absoluto, o 3, ele vale 3. Aí é bem fácil, né? O 5 está valendo 5 e o 6 é 6. Agora, o valor relativo, eu preciso ficar bem atento. Olha a posição do número e veja quanto ele vale na posição que ele se encontra. O 3, ele está valendo quanto aí? Ele está na casa da centena. Ele está indicando para mim que ali, dentro desse número, eu tenho 3 centenas. Então, ele está valendo 300. 100 mais 100 mais 100. Olha o próximo, 50. Ele está indicando para mim que ali eu tenho 5 dezenas. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 vai dar 50. E o 6 que está na unidade, ele está representando a unidade, tá? Que está valendo 6 mesmo. Deu para entender? Ficou bem claro, não é mesmo com esse exemplo? Então, nós vamos agora entender um pouquinho essa composição e decomposição dos números. Entendendo o que é valor relativo, fica bem fácil fazer essa parte de composição e decomposição. Então, preste atenção, pessoal. Trouxe para vocês o número 362. O 362, ele é um número composto por 3 algarismos, tá? 3 algarismos. Se eu for decompor esse número, se eu for desmanchar esse número, a decomposição é quando eu desmancho o número. Eu posso desmanchar esse número de várias maneiras diferentes. Vocês concordam comigo? Como que eu posso estar decompondo esse número? Você pensou assim? É a maneira mais simples de eu desmanchar esse número. Eu tenho na composição desse número o 300 mais 60 mais 2. Unidade, dezena e centena. Estão acompanhando o raciocínio? Mas eu posso desmanchar mais ainda esse número. Veja aí outro exemplo que eu trouxe para vocês. 150 mais 150, mais 30 mais 30, mais 1 mais 1. Tá errado? Não tá, eu estou desmanchando o número, decompondo. Mais um exemplo, eu posso ter pensado assim, talvez você aí em casa pensou desse jeito, ó. 100 mais 200 mais 50, mais 10 mais 2. Posso também. E aí, pessoal, você fez diferente aí? Ai, tô curiosa para ver o que você fez. Pode tentar, vai exercitando. Mas essa decomposição, esse desmanchar o número, eu preciso compreender que preciso estar sempre ciente que o número que eu estou usando é o 362. Não posso decompor e esse princípio, né, que nós estamos usando aqui, que é o princípio aditivo, ele não pode alterar o meu número, tá? A composição do número tem que continuar sendo a mesma, é o 362, não posso alterar isso. Quando eu utilizo a adição para fazer essa decomposição, eu estou utilizando o princípio aditivo. Mas olha só, pessoal, eu posso usar também uma outra estratégia. Talvez essa seja nova para vocês, tá? Eu trouxe o mesmo número. Olha só o que eu posso fazer também para compor esse número, tá? De maneira diferente. Então, eu trouxe uma decomposição usando a multiplicação. Por que não? Não é mesmo? Então, vejam aí. 3 vezes 100. Quanto que é 3 vezes 100? 100 mais 100 mais 100. 300. 6 vezes 10. Quanto que é 6 vezes 10? 6 vezes o 10. 60. Mais 2 vezes 1, que vai dar o 2. Então, olha que interessante. Esse princípio, ele é chamado... eu trouxe até para vocês verem, ó.
Esse daqui vai dar 300 mais 60 mais 2. Juntando tudo isso, 362. Esse princípio, pessoal, é chamado de princípio multiplicativo. Professora, mas por que você está falando tudo isso? Porque se eu começar a entender essa maneira de compor e decompor o número, eu consigo realizar estratégias de operações. Eu vou começar a operar com números de maneira diferenciada. Então, é uma estratégia que eu posso estar usando na adição, na subtração, na multiplicação e na divisão. Então, é bem interessante que vocês já conheçam essa maneira diferente de decomposição. Ok, pessoal? Vamos continuar? Continuando, eu trouxe duas situações aí para vocês treinarem em casa. Então, veja aí que eu tenho o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. É o mesmo número. Como você faria a composição, ou melhor, a decomposição desse número usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo? Já pensou aí? Pensou? Então, vamos ver se você pensou em alguma dessas possibilidades. A primeira é pelo princípio aditivo. Olha como eu pensei. Você pensou assim? Não? Trouxe outro modelo para vocês, ó. Eu estou desmanchando, estou decompondo o número 486. Toda essa operação aí, se eu somar, no final vai dar o número que eu estou usando, que é o 486, tá? Olha mais uma maneira. Olha que grande essa que ficou. Tá certinho, é uma possibilidade. E essa é a mais simples, que a gente costuma usar bastante. Mas é importante a gente exercitar outras formas de estar fazendo essa decomposição. Agora, pelo princípio multiplicativo. Olha o que eu trouxe aí para vocês. Vejam aí, tá? Eu tenho 4 vezes 100, que vai dar o quê? 400. 8 vezes 10, que vai dar 80. E 6 vezes 1, que vai dar 6. Aí é uma maneira diferente de decompor o número. Gostaram? Bem legal, né, quinto ano? Vamos seguindo, vamos para frente. E o que a gente viu hoje nessa aula, pessoal? O que a gente aprendeu? Nós revisamos o quadro de valor posicional. Vimos valor absoluto e relativo de um número, né? Depende muito da posição que o número está. E vimos também composição e decomposição pelo princípio aditivo e multiplicativo. Vamos de dica? Para encerrar a nossa aula, eu trouxe uma dica para vocês aí. Não é sobre se você é derrubado, é sobre se você se levanta. Vince Lombardi. Então, eu espero mesmo que você esteja super feliz de estar aprendendo, né? Com o ânimo lá em cima e jogando sempre energias positivas para o universo. Nós nos vemos na próxima aula e fiquem bem, se cuidem aí, hein? Tchau, tchau, pessoal!